Há 10 anos o futebol brasileiro viu um dos seus feitos mais épicos. Não foi um título, mas a arrancada do Fluminense para escapar do rebaixamento no Brasileirão de 2009 entrou para a história. Segundo os matemáticos na época, o time chegou a ter 99% de chance de rebaixamento e escapou com uma arrancada incrível. Nas últimas 11 rodadas ganhou 7 jogos, empatou 4. Vamos lembrar como é que foi depois da vinheta. O Fluminense se bagunçou depois de perder a final da Libertadores 2008 de forma traumática para a LDU, começou a trocar muito de treinador, logo depois o Renato Gaúcho saiu e o time foi comandado por Alexandre Mendes, Cuca, Vinícius Eutrópio e René Simões ainda em 2008. Depois o saudoso Gilson Gênio de interino em 2009 e Carlos Alberto Parreira para começar a campanha do Brasileirão em maio. E as estrelas do time de 2008 foram saindo também. O zagueiro Thiago Silva foi para o Milan, o meia Thiago Neves foi para o Hamburgo depois da Libertadores, ficou pouco, voltou, mas ainda em 2009 foi para o Al Hilal da Arábia Saudita. O artilheiro dos gols bonitos, Dodô, já tinha saído do time por problemas de relacionamento e ainda foi suspenso por doping em 2008. O Washington Coração Valente foi para o São Paulo e das grandes estrelas só ficou o meio argentino Darío Conca. Depois desse desmonte, em março de 2009, a patrocinadora Unimed fez uma contratação de peso para deixar a torcida menos tensa. Contratou ninguém menos que o atacante Fred, que vinha de 4 boas temporadas pelo Lyon na França, tinha jogado a Copa de 2006, chegou para ser a grande estrela desse Fluminense, que começou o Brasileirão, se não favorito ao título, né? Afinal, desmanchou bastante o time do ano anterior, mas com um time interessante, capaz de brigar para Libertadores, pelo menos, né? Só que tudo começou a dar errado. Em julho, o Fred teve uma grave lesão, foi uma espécie de rompimento de 3 músculos da coxa, na virilha, e ele ficou 3 meses fora por causa disso. O Parreira saiu mais ou menos nessa época que o Fred se contundiu, para o Renato Gaúcho voltar, ficou só 2 meses e a zona era tão grande que depois quem voltou foi o Cuca. Nessa bagunça que estava o Fluminense, na 25ª rodada, o time era a lanterna absoluta do campeonato com só 18 pontos. Até então só tinha vencido 3 jogos. Bem no começo do campeonato, na primeira rodada 1-0 contra o São Paulo, na 5ª rodada ganhou do Botafogo 1-0 também, e depois lá, bem mais pra frente do campeonato, chegou a ganhar do Sport, uma goleada 5-1, mas o Sport era outro saco de pancadas naquela época, não era tanto mérito assim golear o Sport. O time já tinha levado algumas goleadas bem humilhantes, destaque para as derrotas de 4-1 para o Goiás e para o Santos, jogando em casa, né? O Flu como mandante foi goleado, e na 25ª rodada seria goleado de novo, perdeu por 5-1 para o Grêmio no Olímpico, e então chegou naquela situação, faltando 13 rodadas para o fim do campeonato, o Fluminense estava a 9 pontos de sair da zona do rebaixamento, o Cuca já tinha assumido o time, né? Essa grande bronca, a situação estava tão feia que no Fantástico, Tadeu Schmidt, já com seus cavalinhos na época, praticamente naquele dia que perdeu para o Grêmio, cravou o rebaixamento do Fluminense a 13 rodadas do fim do campeonato. O Fluminense continua com 18 pontos na lanterna do campeonato, a 9 pontos da saída da zona de rebaixamento. Alguém ainda acredita que o Fluminense não está no caminho sem volta da 2ª divisão? E na rodada seguinte, mais do mesmo. O Fluminense recebeu o Avaí no Maracanã, um público bem pequeno, torcida desanimada, e com 8 minutos de jogo, o William Batoré do Avaí fez 1-0. Aí muita gente já jogou a toalha aquela hora, né? Já desistiu. Só que pelo menos o time do Fluminense não desistiu. Aquele jogo teve várias reviravoltas. O Fluminense acabou ganhando por 3-2 e foi a primeira vitória do time em 11 jogos naquele campeonato. Só que a alegria durava pouco naquela época. Logo depois de ganhar do Avaí, quebrar esse jejum de vitórias, o time perdeu um clássico para o Flamengo por 2-0. O Flamengo também tinha sua arrancada particular naquele campeonato, que ia culminar no título. A gente já fez um vídeo contando essa história. Então, o Fluminense voltou a ganhar, mas logo em seguida perdeu um clássico. Só que pelo menos aquela teria sido a última derrota do Fluminense no campeonato. Depois disso, nos 11 jogos finais, o time não perdeu mais. Só que o começo da invencibilidade do Fluminense não estava adiantando muito. O time empatava demais e para quem tinha tanta distância para sair da zona de rebaixamento não bastava. Nos 4 jogos depois do Fla-Flu foram 3 empates e uma vitória só. Então o time ainda estava muito mal. Na 28ª rodada, a 10 rodadas do fim do campeonato, os matemáticos indicavam mais ou menos entre 98% e 99% de chances do Fluminense ser rebaixado. A gente tem aquela conta do Tristão Garcia que se tornou famosa. Já o Coritiba, que acabou rebaixado no fim do campeonato, a essa altura tinha só 7%
50% de chance de cair. Foi só lá pela 32ª rodada que o time virou a chave de vez e começou a vencer jogos. Foi mais ou menos a época que o Fred voltou e veio fazendo muitos gols fundamentais. Uma vitória marcante foi um 2-1 contra o Atlético Mineiro, um dia super chuvoso ali, jogo difícil, o Fluminense venceu e depois ganhou de um outro time de Minas e essa rodada, essa vitória acho que é a mais marcante dessa arrancada. No Mineirão, a torcida do Cruzeiro lotou o estádio, 50 mil pessoas, o Cruzeiro fez 2-0 no primeiro tempo, só que aí no segundo tempo o Flu virou para 3-2 com 2 gols do Fred, um gol do Gum e esse jogo ficou marcado porque o Fred, né, tinha retornado ao Brasil, ele tinha jogado pelo Cruzeiro antes, ele não quis comemorar os gols contra o Cruzeiro, mas estava muito feliz por dentro. Na rodada seguinte, na 34ª, o Flu tinha um confronto duríssimo contra o Palmeiras. O Palmeiras vinha em decadência, nos últimos 21 pontos do campeonato tinha vencido só 5, mas ainda era o líder àquela altura e mostrou que tinha algum resquício de futebol de líder porque saiu na frente, abriu o placar contra o Fluminense no Maracanã, num gol do Obina de cabeça, mas, vixe, essa história gera polêmica até hoje. O Carlos Alberto Simon, que era o juiz da partida, anulou o lance por uma falta que só ele viu. E recentemente o Simon, numa entrevista, falando no Fox Sports, né, como comentarista, ele admitiu que esse lance começou de um escanteio e que ele sabia na hora ali pela reação de todo mundo que aquele escanteio que ele marcou estava errado. Mas ele manteve o escanteio. E aí saiu o escanteio errado e tal, e saiu o gol do Palmeiras, só que ainda com a bola no ar, lá com o Obina se levantando, ele já marcou uma falta para não ter problema, que ele não queria que... Enfim, compensou um erro com o outro. Não precisa nem falar o quanto esse lance revolta os palmeirenses até hoje, né? A gente falou desse lance no vídeo sobre o Brasileirão de 2009, explica melhor. E aí, né, anulou o gol e o Fluminense venceu no segundo tempo com o gol do Fred, ganhou por 1-0 do Palmeiras. O Palmeiras perdeu a liderança, não iria nem para Libertadores naquele Brasileirão, e o Fluminense manteve sua arrancada, nos próximos 3 jogos também venceu. A arrancada fez o Fluminense chegar vivo na última rodada, mas para o milagre se consumar, o time teria que pelo menos empatar com o Coritiba no Couto Pereira num confronto direto. O Flu chegou com 45 pontos naquela rodada, poderia empatar para não cair, já o Coritiba não. O Coritiba tinha 44 e dependendo dos outros resultados, precisava mesmo ganhar para ter certeza de que não ia cair. E o jogo começou muito conturbado, o Fluminense atrasou a entrada em campo, toda a rodada começou e o jogo do Fluminense não começava. Uma cena inusitada, os jogadores do Coritiba pararam ali pro hino nacional, só eles, o Fluminense não tinha subido ao campo ainda nesse momento. Quando o jogo enfim começou, o Coritiba foi pra frente, criou boas oportunidades no começo, mas quem saiu na frente foi o Fluminense aos 27 minutos do primeiro tempo com um golaço do Marquinho. O Coritiba conseguiu empatar logo na sequência, aos 35 ainda do primeiro tempo, o Marcelinho Paraíba cruzou uma bola, o Pereira fez o gol, ficou 1-1, e àquela altura o Coritiba ainda não caía porque o Botafogo não estava ganhando o seu jogo. Mas no começo do segundo tempo, o Botafogo abriu o placar contra o Palmeiras no outro jogo, e aí sim, o Coritiba estava sendo rebaixado, começou um desespero. Enfim, mas nesse nervosismo o time nem conseguiu criar tão boas chances, acabou que o Fluminense segurou bem aquele empate e conseguiu então escapar do rebaixamento, uma coisa impensável. Já o Coritiba então caiu no ano do seu centenário e enquanto a torcida, até que fez uma pontuação boa, né, 45 pontos, que geralmente os times não caem, o Coritiba caiu esse ano, e enquanto os torcedores do Fluminense, os jogadores, né, a torcida do Fluminense ainda comemorava ali contidamente, né, vendo todo o clima de tensão no Couto Pereira, começou uma grande selvageria. A confusão começou no estádio, torcedores invadiram o campo, depredaram ali o Couto Pereira, jogaram coisas nos policiais, entraram em confronto com a polícia, os jogadores do Fluminense ficaram acuados, tiveram que correr pro vestiário. Depois a confusão se estendeu para as ruas de Curitiba, aquele dia teve muita confusão, muito confronto com a polícia, vários feridos, teve um policial gravemente ferido, até no dia seguinte chegaram a noticiar que ele tinha morrido, no final desmentiram, mas teve graves feridos, muita gente presa. E, bom, até a casa do Cuca, né? O Cuca, treinador do Fluminense, mas ele tem uma casa em Curitiba, depredaram a casa dele, apedrejaram a casa dele, ameaçaram a família. Teve tudo isso, o Coritiba acabou sendo punido depois com a perda de 30 mandos de campo por causa dessa confusão na torcida. Depois a pena caiu para... No fim o time cumpriu mesmo 17 jogos longe do seu estádio, mas mesmo assim, mesmo com essa grande punição, o Coritiba conseguiu se redimir no ano seguinte, ser campeão da Série B, voltar, né? E o Fluminense no ano seguinte, pô, veja só que coisa sensacional. Foi de 99% de chance de rebaixamento em 2009 para campeão brasileiro com uma grande campanha no ano seguinte, que a gente já contou num programa do Aquele Brasileirão.
E esse time dessa arrancada incrível acabou se tornando conhecido como o time de guerreiros, que é um canto que a torcida do Fluminense evoca até hoje em momentos de superação. Vale dizer também que, em paralelo a essa incrível arrancada no Brasileiro, o time fez uma campanha boa na Sul-Americana também, chegou a tirar o Flamengo num clássico, num Fla-Flu internacional, e foi vice-campeão da Sul-Americana de 2009 também, mas veja só, perdendo de novo para Carrasca, para a LDU. O Flu perdeu por 5-1 no Equador na final, e aí mesmo ganhando de 3-0 no Maracanã, com todo aquele ímpeto de superação, não conseguiu ficar com o título da Sul-Americana, mas a arrancada de 2009, não ser rebaixado, já foi como um título para a torcida do Flu. Esse vídeo é patrocinado pelo aplicativo OneFootball. Acesse o link na descrição, baixe o aplicativo, diga lá qual é o seu time preferido e acesse as notícias, veja vídeos, veja o tempo real das partidas e várias outras funções especiais do aplicativo OneFootball. É isso, essa arrancada do Fluminense é muito famosa e não é à toa, afinal foi mesmo incrível o que aconteceu, mas tem outros casos de arrancadas contra o rebaixamento no Brasil e no mundo que a gente pode trazer aqui. Fala aí se você quer que a gente trate de outras. Lembra aí nos comentários também outras arrancadas incríveis contra o rebaixamento que a gente pode um dia explorar mais aqui. E torcedores do Flu, comentem, lembrem-se desse grande feito do time. Torcedores de outros times também, falem o que lembram daquela época. E é isso aí, gente. Até a próxima, um grande abraço.